Você já se perguntou por que o primeiro assassinato da história mudou não apenas o assassino, mas a própria terra sob seus pés? Gênesis 4:10 nos revela algo perturbador. O sangue de Abel clamou desde o solo. Mas o que isso realmente significa? A maioria das pessoas assume que o relato de Caim e Abel é apenas uma história sobre ciúme entre irmãos. Mas as Escrituras sugerem algo muito mais profundo, algo que conecta a violência humana com o tecido espiritual da realidade. Nesta jornada, e vamos explorar 3 camadas ocultas dessa narrativa. Primeiro, descobriremos como o sangue de Abel criou uma memória eterna na terra. Depois, entenderemos por que o julgamento de Deus foi tão misterioso. E, finalmente, veremos como esse evento abriu portais para regiões desconhecidas da existência humana. E uma vez que compreendemos esta primeira camada, a verdadeira história começa. O sangue de Abel não simplesmente manchou o solo. Ele falou. As Escrituras usam uma palavra hebraica específica que sugere um clamor contínuo, incessante, como um grito que nunca termina. Este não era um eco físico, mas uma reverberação espiritual. Cada gota que penetrou a terra criou uma marca eterna, um testemunho que transcendia o tempo linear. A terra tornou-se testemunha ocular. O solo absorveu não apenas fluidos corporais, mas a essência da injustiça, a violação de um vínculo sagrado entre irmãos. Estudiosos debatem se este clamor era audível para ouvidos humanos ou se representava uma perturbação cósmica detectável apenas no reino espiritual. O texto sugere que Deus ouviu o que outros não podiam. Isso implica que atos violentos criam ondas que viajam através de dimensões invisíveis. A Terra não é neutra. Ela responde à maldade humana com um testemunho silencioso. Mas aqui está o detalhe que a maioria ignora. O texto não diz que Abel clamou, diz que seu sangue clamou. Por que essa distinção importa? Porque sugere que a própria substância física da vida possui consciência espiritual. O sangue carrega mais do que oxigênio e nutrientes. Carrega identidade, memória, propósito divino. Quando derramado injustamente, torna-se um acusador eterno. Essa ideia ressoa através das Escrituras. Levítico declara que a vida da carne está no sangue. Hebreus compara o sangue de Abel com o sangue de Cristo, onde estabelecendo uma continuidade teológica entre o primeiro homicídio e a redenção final. O sangue de Abel acusa, o sangue de Cristo intercede. Ambos falam desde lugares de violência. Ambos alteram a realidade. Considere o significado disso para nossa compreensão de violência. Se o sangue derramado cria registros espirituais permanentes, então assassinatos não são eventos isolados. Eles se tornam feridas na criação que nunca cicatrizam completamente. Cada local de violência carrega uma memória impressa. Campos de batalha, câmaras de tortura, ruas urbanas manchadas por crime. Todos preservam ecos espirituais de sofrimento. A terra lembra. Textos antigos judaicos expandem essa ideia, sugerindo que certas terras choram por causa da violência absorvida. Lugares carregam peso espiritual. Regiões inteiras podem se tornar amaldiçoadas através de derramamento de sangue repetido. Isso não é superstição. É reconhecimento de que realidade física e espiritual estão profundamente entrelaçadas. Agora pergunte-se: se o sangue de uma pessoa pode clamar eternamente, o que isso significa sobre justiça? Significa que nenhum crime permanece verdadeiramente oculto. Mesmo quando testemunhas humanas falham, quando sistemas legais colapsam, quando perpetradores escapam, o próprio solo mantém evidências.
terra se torna júri e testemunha. E Deus confronta Caim com esta realidade. O sangue de seu irmão clama a mim desde a terra. Note a precisão. Não seu crime é conhecido, mas seu irmão fala através do que você derramou. Isso personaliza a acusação. Não é uma lei abstrata violada. É uma pessoa específica cujo silêncio foi quebrado pela voz do próprio sangue. Este conceito deveria fazer qualquer pessoa pausar. Vivemos em um mundo onde violência é frequentemente tratada como estatística. Números de mortos, taxas de criminalidade, vítimas reduzidas a dados. Mas a narrativa de Abel restaura sacralidade à vida individual. Cada pessoa assassinada possui um sangue que clama. Cada vítima permanece presente através do testemunho eterno de sua morte. Não há vítimas anônimas no universo moral das Escrituras. Todos são conhecidos. Todos são ouvidos. Todos importam eternamente. E aqui está onde a história se torna ainda mais perturbadora. O texto não diz que Abel clamou por vingança. Diz simplesmente que clamou. Alguns intérpretes sugerem que o sangue clamava por justiça, não retribuição. Outros propõem que clamava por reconhecimento, para não ser esquecido. Ainda outros acreditam que clamava em nome de todas as futuras vítimas, estabelecendo um padrão de testemunho divino contra a violência. Qualquer que seja a interpretação, uma verdade permanece. A morte violenta cria uma interrupção no universo que exige resposta divina. Deus não pode ignorar o sangue derramado. Sua própria natureza compele intervenção. Mas o que vem a seguir vai além de justiça simples, porque quando Deus responde ao clamor do sangue, Ele não faz o que esperamos. Ele não executa Caim imediatamente, não o aprisiona. Em vez disso, Ele pronuncia um julgamento que desafia todas as nossas categorias de punição e misericórdia. Um julgamento que altera não apenas o assassino, mas a própria terra que testemunhou o crime. E esse julgamento contém mistérios que estudiosos debatem há milênios. Por que Deus amaldiçoou a terra em vez de Caim diretamente? O que essa escolha revela sobre a natureza do pecado e suas consequências? Essas perguntas nos levam mais profundo no labirinto desta narrativa antiga, onde cada resposta gera 10 novas perguntas. Inscreva-se agora para não perder a próxima revelação que mudará completamente sua compreensão desta história. Chapter 2 – O julgamento que abalou a criação. O julgamento de Caim é um dos eventos mais estranhos nas Escrituras. E Deus não amaldiçoa Caim diretamente. Em vez disso, amaldiçoa a terra debaixo dele. Gênesis 4:11 diz algo extraordinário. Agora você está amaldiçoado para longe da terra, que abriu sua boca para receber o sangue de seu irmão de sua mão. Perceba a linguagem. A terra tem boca. A terra recebeu o sangue. A terra se torna participante ativa neste drama cósmico. Isso não é metáfora vazia. É cosmologia. O universo material responde a ações morais humanas. Quando Adão pecou, Deus amaldiçoou o solo. Agora, quando Caim assassina, Deus intensifica essa maldição. A terra que já produzia espinhos e cardos para Adão, agora se recusará completamente a cooperar com Caim. Gênesis 4:12 especifica: quando você trabalhar o solo, ele não produzirá mais suas colheitas para você. Esta não é apenas baixa produtividade agrícola, é hostilidade ontológica. A criação física rejeita Caim. O solo se torna seu inimigo. Cada tentativa de plantar, cada esforço para cultivar, resultará em falha. A terra literalmente se voltará contra ele. Mas por que essa forma específica de punição? Por que não morte imediata?
Tradições judaicas antigas oferecem uma resposta provocativa. A morte seria misericórdia, fim rápido para a consciência culpada. Em vez disso, Deus sentencia Caim à vida como fugitivo perpétuo, incapaz de estabelecer raízes, incapaz de encontrar lar, constantemente rejeitado pela própria criação que deveria sustentá-lo. Esta é punição psicológica de precisão cirúrgica. Caim experimentará alienação total, não apenas de Deus, não apenas da família, mas da própria matéria física do universo. Considere a crueldade sofisticada disso. Caim era agricultor. Sua identidade estava enraizada em trabalhar o solo. Ele oferecia produtos da terra a Deus. Seu senso de valor vinha de cultivar, plantar, colher. Agora, essa mesma atividade que definia sua existência se tornará fonte de frustração infinita. Ele nunca mais experimentará sucesso em seu campo escolhido. Cada estação de plantio lembrará seu crime. Cada falha de colheita ecoará o sangue de Abel. A terra se torna espelho de sua culpa, refletindo constantemente o que ele destruiu. Estudiosos debatem se essa maldição era literal ou simbólica. Literalistas argumentam que o solo realmente se tornaria infértil sob as mãos de Caim. Simbolistas sugerem que representa alienação espiritual, manifestada através de circunstâncias externas. Mas essa distinção pode ser falsa. Nas cosmovisões antigas, Oni espiritual e físico não eram reinos separados. Realidades espirituais se manifestavam materialmente. Maldições não eram apenas estados psicológicos. Eram forças que alteravam eventos físicos. A terra respondendo a Caim com infertilidade faz perfeito sentido dentro desta estrutura integrada de realidade. Agora, observe algo perturbador no texto. Deus não consulta Caim sobre este julgamento. Não há negociação, nenhum processo, nenhuma oportunidade de defesa. Isso contrasta fortemente com interações divinas posteriores. Abraão negocia sobre Sodoma. Moisés intercede por Israel. Jó questiona seu sofrimento. Mas Caim recebe julgamento imediato e final. Por quê? Talvez porque este seja o primeiro assassinato. Precedente precisa ser estabelecido. O universo precisa aprender que derramamento de sangue inocente gera consequências inevitáveis. Não há espaço para ambiguidade. Não há possibilidade de minimizar. O padrão é estabelecido. Violência rompe relacionamento com Deus, com humanidade e com a própria criação. Mas aqui está o mistério que mantém estudiosos acordados à noite. Por que Deus protege Caim após amaldiçoá-lo? Gênesis 4:15 registra: Então o Senhor colocou uma marca em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. Isso parece contraditório. Deus pune Caim severamente, então garante sua sobrevivência. Por quê? Algumas tradições sugerem que Deus não queria que Caim escapasse do julgamento através de morte prematura. Ele precisava viver com as consequências. Morte seria alívio. Vida como fugitivo amaldiçoado era a verdadeira punição. Outras interpretações são mais sombrias. Talvez Deus protegesse Caim porque tinha propósitos para sua linhagem. Seus descendentes desenvolveriam tecnologias, artes, civilizações. Esses avanços, embora manchados por origem pecaminosa, e serviriam propósitos divinos misteriosos. Ou talvez a marca representasse não proteção, mas identificação. Um sinal visível para que todos soubessem: este é um assassino. Sua vergonha seria pública e eterna. Ele não poderia se esconder em anonimato. Onde quer que fosse, seria reconhecido imediatamente como aquele que derramou sangue fraterno. Agora, considere a resposta de Caim ao julgamento.
Gênesis 4:13 registra suas palavras: Minha punição é maior do que posso suportar. Alguns traduzem isso como: Meu pecado é grande demais para ser perdoado. A ambiguidade hebraica permite ambas as leituras. Se ele diz punição, está reclamando da severidade. Se ele diz pecado, está reconhecendo culpa esmagadora. Qual interpretação você escolhe revela algo sobre sua própria teologia. Caim está se arrependendo ou se ressentindo? Está quebrantado por remorso ou apenas assustado pelas consequências? O texto não esclarece. Essa ambiguidade é intencional, porque Caim representa algo universal na experiência humana. O momento após transgressão grave, quando reconhecemos que algo irreversível ocorreu. Quando entendemos que certas escolhas alteram permanentemente nossa realidade. Não podemos desfazer o que fizemos. Não podemos retornar ao estado de inocência. Estamos presos com consequências que se estendem além de nossa compreensão. Caim está no precipício desse reconhecimento. E o que vem depois desse momento de compreensão terrível? Ele é enviado para um lugar que não estava em Éden, um lugar que não fazia parte do mundo que Adão e Eva conheciam, um lugar tão misterioso que seu próprio nome sugere deslocamento eterno, a terra de Nod. E neste lugar, Caim encontrará coisas que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre a história inicial da humanidade. Porque em Nod, Caim não estará sozinho. E a pergunta que aterrorizava Caim imediatamente após receber a marca ainda nos aterroriza hoje. Quem mais estava lá? Comente abaixo sua teoria sobre quem eram esses outros que Caim temia. Chapter 3. A Terra de Nod. Portal. Para o desconhecido. Gênesis 4:16 registra algo simples, mas profundamente perturbador. Então Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Parece direto, mas cada palavra nesta sentença carrega peso teológico imenso. Primeiro, Caim saiu da presença do Senhor. Como alguém sai da presença de um Deus onipresente? Salmo 139 pergunta: Para onde posso ir de seu espírito? Para onde posso fugir de sua presença? Aparentemente, Caim encontrou um jeito, ou mais precisamente, foi banido para um estado de existência onde a presença manifesta de Deus não operava. Este detalhe sugere que a presença divina não era uniforme em toda a terra antiga. Havia zonas de maior ou menor intensidade. Éden claramente era um ponto focal da presença divina. Adão e Eva caminhavam com Deus no jardim. Após sua expulsão, foram colocados a leste do Éden, mas aparentemente ainda mantinham algum acesso a Deus. Caim agora é empurrado ainda mais para leste, além de Éden, além da região familiar, para territórios onde a luz divina não alcançava da mesma forma. Nod representa não apenas deslocamento geográfico, mas exílio espiritual. O nome Nod vem da raiz hebraica nud, que significa vagar, fugir, ser inquieto. Alguns tradutores simplesmente chamam de terra de vagueamento. Mas aqui está a questão crucial. Isso era um lugar geográfico real ou um estado existencial? Estudiosos debatem fervorosamente. Literalistas argumentam que Nod era a região específica a leste da Mesopotâmia. Outros propõem localizações no que hoje é Irã, Afeganistão ou até Ásia Central. Mas intérpretes simbólicos sugerem que Nod não aparece em nenhum mapa. É a condição de estar permanentemente deslocado. Caim não foi para um lugar. Ele entrou em um modo de existência. Ele se tornou vagante eterno. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde completamente. Quando Caim chega em Nod, ele imediatamente encontra pessoas.
Gênesis 4:17 diz casualmente: Caim conheceu sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim estava então construindo uma cidade. Espere, esposa? De onde ela veio? Se apenas Adão, Eva, Caim e o falecido Abel existiam, quem é esta mulher? E mais perturbador, por que Caim está construindo uma cidade? Cidades requerem populações. Você não constrói infraestrutura urbana para 3 ou 4 pessoas. Tradições cristãs ortodoxas geralmente argumentam que a esposa de Caim era sua irmã. Gênesis menciona mais tarde que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. Talvez Caim levou uma irmã com ele, ou encontrou irmãos que já haviam migrado para leste. Essa explicação preserva a ideia de monogênese, que toda a humanidade descende de um único casal. Mas cria problemas biológicos e cronológicos. O texto não menciona irmãs até depois da narrativa de Caim. E casamento entre irmãos, embora talvez necessário nas primeiras gerações, normalmente mereceria menção nas escrituras tão cuidadosas com linhagens. Interpretações alternativas são mais provocativas. Alguns estudiosos sugerem que Gênesis registra especificamente a linhagem de Adão, não necessariamente toda a humanidade. Gênesis 1 descreve Deus criando humanidade no 6º dia. Gênesis 2, então, foca especificamente em Adão sendo formado do pó. E se estes são relatos separados? E se Gênesis 1 descreve populações humanas gerais, enquanto Gênesis 2 conta a história de uma família específica escolhida para a relação especial com Deus? Isso explicaria perfeitamente por que Caim teme ser morto por qualquer um que me encontre, e por que ele encontra uma esposa em Nod. Textos judaicos antigos exploram essa possibilidade extensivamente. O livro dos Jubileus sugere que Adão tinha conhecimento de outras criações. Tradições rabínicas falam de criações pré-adâmicas que falharam ou foram destruídas. Algumas tradições islâmicas mencionam Jin habitando a terra antes de Adão. Essas não são especulações modernas. São tentativas antigas de reconciliar detalhes textuais aparentemente contraditórios. Se Nod já tinha habitantes, tudo se encaixa. A cidade de Caim, sua esposa, seu medo de retaliação, todos fazem sentido perfeito. Mas há interpretações ainda mais perturbadoras. E se Nod fosse habitado não por humanos, mas por seres de outra natureza? Gênesis 6 menciona filhos de Deus, tomando filhas dos homens como esposas. Textos apócrifos como o livro de Enoque identificam estes filhos de Deus como anjos caídos, os vigilantes, que desceram para interagir com a humanidade. E se Caim, exilado da presença divina, entrou em territórios onde estas entidades já operavam? E se Nod era uma zona fronteiriça entre reinos, a um lugar onde barreiras entre físico e espiritual eram mais permeáveis? Essa interpretação encontra apoio em tradições gnósticas e cabalísticas. Eles descrevem Nod como portal para reinos inferiores. Caim cruzando para lá não foi simplesmente migração geográfica, mas transição dimensional. Ele entrou em regiões onde regras diferentes prevaleciam, onde conhecimento proibido estava acessível, onde seres espirituais rebeldes ofereciam alianças a humanos dispostos a operar fora da ordem divina. Caim, já separado de Deus, seria candidato perfeito para tais alianças. Ele não tinha nada a perder e tudo a ganhar. Considere o que acontece imediatamente após Caim chegar em Nod. Ele não vive como nômade, apesar da condenação ao vagueamento. Em vez disso, desafia seu julgamento construindo a primeira cidade. Este é ato de rebelião extraordinária. Deus disse que ele vagaria.
Caim constrói assentamento permanente. Deus disse que o solo não produziria para ele. Caim desenvolve tecnologias que permitem prosperar sem agricultura tradicional. Esta não é submissão, é resistência, é rejeição de sentença divina através de engenhosidade humana e talvez ajuda sobrenatural. A cidade é nomeada Enoque, como o filho de Caim. Este detalhe é significativo. Era costume antigo nomear cidades em homenagem a deuses ou governantes. Caim escolhe homenagear sua linhagem. Ele está estabelecendo dinastia, criando legado, desafiando sua suposta maldição através de obra monumental. A primeira cidade representa mais que arquitetura, representa ideologia, a crença de que a humanidade pode criar segurança, ordem e significado independente de Deus. Esta é a tentação original ampliada. Não apenas você será como Deus, mas você pode construir um reino rival ao de Deus. E aqui está onde a história se torna verdadeiramente inquietante. Essa primeira cidade, nascida de rebelião e assassinato, e se tornará berço de civilização. Dela fluirão inovações tecnológicas, expressões artísticas, sistemas sociais complexos, tudo manchado na origem, mas inegavelmente impressionante em escopo. A linhagem de Caim demonstrará genialidade criativa extraordinária. Mas essa genialidade virá com custo. E a pergunta que devemos fazer é: de onde veio esse conhecimento súbito? Como descendentes de um assassino exilado desenvolveram capacidades tão avançadas tão rapidamente? A resposta pode estar em quem ou o que eles encontraram em Node. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade oculta. Chapter 4. Os outros. Fantasmas. Antes de Adão. Gênesis 4:14 registra as palavras de Caim imediatamente após receber sua sentença. Hoje me expulsas desta terra e serei escondido de tua presença. Serei um fugitivo e vagante na terra, e qualquer um que me encontrar me matará. Pause nesta frase. Leia novamente. Deixe o peso da pergunta não respondida esmagar você. Qualquer um que me encontrar. Quem? Quem exatamente Caim espera encontrar? Se a humanidade consiste apenas de Adão, Eva e Caim neste momento, quem mais existe para representar a ameaça? Respostas tradicionais são insatisfatórias. Alguns comentaristas sugerem que Caim temia seus futuros irmãos e sobrinhos. Mas o texto apresenta isso como preocupação imediata, não especulação sobre gerações futuras. Outros propõem que Caim estava irracionalmente paranoico, que seu medo não tinha base real. Mas Deus responde ao medo de Caim colocando a marca de proteção. Isso sugere que a ameaça era real o suficiente para merecer intervenção divina. Deus não valida a paranoia. Ele responde a perigos genuínos. A explicação mais direta é também a mais perturbadora. Outros humanos já existiam. Não descendentes de Adão, mas populações paralelas criadas anteriormente ou separadamente. Esta ideia, ou chamada de pré-adamismo, tem longa história no pensamento teológico. Não é invenção moderna. Escritores patrísticos debateram isso. Rabinos medievais exploraram isso. Estudiosos do iluminismo o formalizaram. A teoria simplesmente afirma que Adão não foi o primeiro humano absolutamente, mas o primeiro de uma linhagem específica através da qual Deus escolheu trabalhar. Gênesis 1:27 diz: Deus criou a humanidade à sua própria imagem, homem e mulher os criou. Esta é criação plural, genérica. Então, Gênesis 2:7 foca. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Este é evento específico, singular, envolvendo métodos diferentes.
Um criou, o outro formou. Hebraico usa palavras diferentes. Bara, para criação ex nihilo, e yatzar, para moldar matéria existente. E se estes são relatos de eventos separados? Criação geral de humanidade. Depois, formação particular de Adão para propósito especial. Essa leitura não contradiz as Escrituras. Ela reconcilia detalhes que de outra forma permanecem inexplicáveis. Por que Caim teme estranhos? Por que ele encontra esposa imediatamente? Por que ele constrói cidade, o que implica população para habitar? Por que Gênesis mais tarde menciona filhas dos homens, distintas da linhagem de Sete, terceiro filho de Adão? Todas essas peculiaridades desaparecem se reconhecemos múltiplas populações humanas. A linhagem de Adão era especial não por ser a única, mas por ser escolhida para relacionamento particular com Deus. Textos antigos apoiam essa interpretação. O livro dos Jubileus, embora apócrifo, preserva tradições judaicas antigas. Descreve Adão como especial entre muitos. Ele recebe conhecimento único. Ele é colocado em jardim especial. Ele é encarregado de nomear animais. Estas são marcas de papel sacerdotal, não universalidade biológica. Adão é o primeiro sacerdote, não o primeiro humano. Sua família é linha através da qual bênção divina fluirá, similar a como Abraão mais tarde se tornaria pai de muitas nações, não porque gerou toda a humanidade futura, mas porque através dele viria relação especial com Deus. Tradições islâmicas também reconhecem múltiplas criações. O Alcorão menciona que antes de Adão, Jin habitavam a terra. Comentaristas islâmicos debatem se havia humanos proto ou outros hominídeos antes da criação de Adão. Estas tradições não veem Adão como o primeiro ser humanoide, mas como o primeiro a receber alma racional e capacidade para relacionamento consciente com Deus. Existe precedente transcultural para esta interpretação. Não é aberração teológica, mas reconhecimento de complexidades textuais. Mas interpretações mais radicais existem. Alguns estudiosos esotéricos propõem que os outros que Caim temia não eram humanos comuns, eram híbridos, descendentes de anjos caídos e fêmeas humanas. Gênesis 6:4 menciona Nefilim, gigantes, na terra naqueles dias. O texto é ambíguo sobre quando exatamente Nefilim apareceram. E se já existiam antes do dilúvio? E se Nod, terra para onde Caim foi exilado, já era território deles? Isso explicaria o medo de Caim. Não de outros humanos, mas de criaturas sobrenaturalmente poderosas que poderiam matá-lo facilmente. O livro de Enoque desenvolve essa narrativa extensivamente. Descreve vigilantes, anjos que desceram ao Monte Hermon e juraram tomar esposas humanas. Seus filhos eram Nefilim, gigantes de tremenda força e apetite. Estes seres dominaram a terra pré-diluviana. Eles ensinaram à humanidade segredos celestiais, metalurgia, cosméticos, feitiçaria, guerra. Embora o livro de Enoque coloque isso antes do dilúvio, tradições judaicas antigas às vezes conectam linhagem de Caim com estas práticas. E se Caim encontrou os vigilantes em Nod? E se sua cidade e as inovações de seus descendentes foram facilitadas por conhecimento angelical corrupto? Essa interpretação, embora especulativa, explica anomalias na narrativa. Por que descendentes de Caim desenvolveram tecnologias avançadas tão rapidamente? Por que Tubal-Caim, descendente de Caim, é especificamente mencionado como forjador de ferramentas de bronze e ferro? Por que a linhagem de Caim demonstra criatividade artística com Jubal, inventando instrumentos musicais?
Essas inovações surgem repentinamente, sem desenvolvimento evolutivo gradual. É como se conhecimento fosse transferido, não descoberto. E se essa transferência veio de fontes não humanas, dispostas a compartilhar segredos celestiais com humanos rebeldes? Tradições gnósticas levam isso ainda mais longe. Eles pintam Caim não como vilão, mas como herói trágico. Ele rejeitou o Deus tirânico do Éden e buscou o conhecimento verdadeiro dos seres espirituais superiores. Sua marca não era maldição, mas selo de iluminação. Sua cidade representava o primeiro passo da humanidade em direção à autonomia verdadeira. Essas tradições invertem completamente a narrativa bíblica, mas elas demonstram o quão profundamente a figura de Caim penetrou na imaginação teológica. Ele se torna símbolo de rebelião humana contra a ordem divina. E em Nod, cercado por outros, essa rebelião encontra aliados e recursos. Então, quem eram esses outros? Humanos pré-adâmicos vivendo fora do Éden? E híbridos angelicais já habitando terras distantes? Entidades espirituais manifestadas em forma física? O texto não esclarece, e talvez essa ambiguidade seja intencional, porque o mistério dos outros nos força a confrontar questões maiores sobre origens humanas, pluralidade de criação e a possibilidade de que a história registrada nas Escrituras é seletiva, focando em uma linhagem entre muitas. E a marca que Deus coloca em Caim para protegê-lo desses outros? Essa marca carrega seus próprios segredos aterrorizantes. Deixe um like se esta perspectiva está expandindo sua compreensão das Escrituras. Chapter 5. A marca. Maldição ou passaporte proibido. A marca de Caim é um dos símbolos mais debatidos nas Escrituras. Gênesis 4:15 simplesmente afirma: o Senhor colocou uma marca em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. O texto não descreve a aparência da marca, não especifica sua natureza, não explica como funcionava. Esta ausência de detalhes gerou séculos de especulação. Exatamente o que era essa marca? Como ela protegia Caim? E mais importante, proteção contra quem? Interpretações tradicionais judaicas variam amplamente. O Talmud sugere que Deus fez um chifre crescer na testa de Caim. Outras fontes rabínicas propõem que era uma letra do nome divino, inscrita em sua pele. Alguns dizem que era a letra Vav, outros Shin. Tradições cabalísticas veem a marca como selo espiritual visível apenas para aqueles com visão espiritual. Ela emitiria luz ou escuridão, dependendo da interpretação, sinalizando que Caim estava sob proteção divina direta. Matar Caim seria violar decreto de Deus, convidando vingança 7 vezes maior. Pais da Igreja ofereceram suas próprias teorias. Alguns propuseram que Caim desenvolveu tremor físico, tornando-o facilmente identificável. Outros sugeriram que sua aparência mudou dramaticamente, talvez sua pele se tornando pálida ou escura, marcando-o visivelmente como amaldiçoado. Alguns interpretavam a marca como psicológica, terror perpétuo estampado em suas feições, fazendo qualquer um que o visse sentir repulsa e pena simultaneamente. Agostinho especulou que a marca era a ansiedade espiritual incessante, não sinal físico, mas estado interno de medo que Caim carregaria eternamente. Mas aqui está o detalhe que a maioria ignora. O texto diz que a marca impedia que qualquer um que encontrasse Caim o matasse. Como um sinal físico realizaria isso? Se alguém quisesse matar Caim, uma marca em sua testa não os impediria fisicamente, a menos que a marca funcionasse de maneira sobrenatural. E se ela emitisse presença espiritual que incutia medo ou paralisia em agressores potenciais? E se fosse campo de energia protetora
não marca visual. Isso explicaria melhor sua função. A não seria identificação, mas escudo místico. Tradições esotéricas exploram essa possibilidade extensivamente. Textos herméticos descrevem selos mágicos que protegem portadores de danos. Cabalistas judeus falam de nomes de poder que, quando inscritos ou conhecidos, conferem invulnerabilidade. E se a marca de Caim fosse o primeiro exemplo registrado de tal tecnologia espiritual? Deus escrevendo palavra de poder na própria essência de Caim, alterando sua assinatura espiritual para que violência direcionada contra ele falhasse ou ricocheteasse 7 vezes mais forte no agressor. Isso reinterpreta completamente a natureza da marca. Não é punição adicional, é ferramenta. E ferramentas podem ser usadas para múltiplos propósitos. Se a marca concedia proteção sobrenatural, também concedia mobilidade. Caim poderia viajar por territórios perigosos sem medo. Poderia explorar regiões onde outros não ousavam. Poderia interagir com seres que normalmente seriam hostis a humanos. A marca se torna passaporte, não apenas preservando vida de Caim, mas abrindo portas para conhecimento e aliança que de outra forma permaneceriam fechadas. Considere as implicações. Se Caim carregava a marca divina que o protegia, ele também carregava credibilidade. Qualquer entidade espiritual reconheceria imediatamente que Caim estava sob atenção divina direta. Paradoxalmente, isso poderia torná-lo valioso para seres espirituais rebeldes. Aqui estava um humano marcado por Deus, mas exilado de sua presença. Perfeito intermediário. Ele poderia navegar entre reinos com certa imunidade. Poderia trazer conhecimento entre mundos. A marca, destinada a proteger, inadvertidamente habilitava papel que Deus pode não ter pretendido. Tradições gnósticas abraçam essa reversão completamente. Eles interpretam a marca não como maldição, mas como iluminação. Deus, temendo que Caim se tornasse igual a ele através de conhecimento, o marcou para rastrear seu progresso. Mas a marca também concedia percepção espiritual ampliada. Caim podia agora ver além do véu. Podia perceber entidades angélicas. Podia discernir realidades ocultas de existência. Esta visão fazia dele fundador de tradições de mistério, primeiro iniciado em sabedoria oculta. Seus descendentes, carregando herança dessa marca espiritualmente ampliada, se tornariam magos, artesãos, artistas, ou todos possuidores de habilidades além dos humanos comuns. Mesmo em tradições ortodoxas, os descendentes de Caim demonstram talentos notáveis. Jubal se torna pai de músicos. Tubal-Caim domina a metalurgia. Jabal desenvolve pecuária nômade. Esses avanços aparecem repentinamente na narrativa, sem explicação de como tal conhecimento foi adquirido. E se todos carregassem versão diluída da marca de Caim? Não proteção completa, mas acesso parcial a conhecimento além do normal, a isso explicaria suas realizações extraordinárias. Também explicaria por que Deus eventualmente destrói o mundo através do dilúvio. Não apenas por maldade, mas porque conhecimento proibido havia contaminado a humanidade de maneiras irreversíveis. Mas há interpretação ainda mais sombria. E se a marca não protegia Caim de outros, mas protegia outros de Caim? E se ele havia se tornado tão espiritualmente corrupto, tão infectado por sua violência, que contato direto com ele contaminaria outros? A marca seria quarentena espiritual, sinal de advertência. Não toque, perigoso, isolado por decreto divino. Isso recontextualiza a proteção de Caim completamente. Deus não estava sendo misericordioso. Estava contendo uma ameaça biológica espiritual. O texto permite ambiguidade.
E essa ambiguidade reflete algo profundo sobre o caráter da marca. Ela é simultaneamente castigo e privilégio, separação e conexão, maldição e presente. Como a própria existência de Caim, a marca contém contradições. Ele é assassino, mas protegido, exilado, mas fundador de cidade, amaldiçoado, mas ancestral de civilização. A marca cristaliza essas contradições em símbolo singular. E onde quer que Caim fosse, a marca anunciava sua presença. Não apenas a humanos, mas a todos os seres capazes de perceber significado espiritual. Então, quando Caim entra em Nod carregando essa marca, ele não vem como fugitivo comum. Vem como portador de sinal divino. E aqueles que habitavam Nod, e fossem humanos pré-adâmicos ou entidades espirituais, reconheceriam imediatamente sua singularidade. Eles veriam não apenas um homem, veriam alguém tocado pessoalmente por Deus, mesmo em julgamento. Alguém cujo destino estava entrelaçado com propósitos cósmicos. E talvez eles vissem oportunidade. Porque se Caim podia ser amaldiçoado, mas protegido, talvez ele pudesse ser corrompido, mas instrumental. E a cidade que ele constrói se tornará testamento a essa possibilidade ambígua. E continue assistindo para descobrir por que a primeira cidade humana nasceu da rebelião. Chapter 6. A primeira cidade. Rebelião em pedra e argila. Gênesis 4:17 contém uma das frases mais carregadas de toda a narrativa inicial. Caim conheceu sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim estava então construindo uma cidade, e chamou-a de Enoque, como o nome de seu filho. Parece informação factual simples, mas disseca cada elemento, e o peso se torna esmagador. Caim, e sentenciado a vagar eternamente, constrói assentamento permanente. Isto é desafio direto ao julgamento divino. Deus disse: "Você vagará." Caim responde construindo estrutura que grita: "Eu permaneço." Cidades nas Escrituras carregam significado teológico imenso. Elas representam civilização humana organizada independentemente de Deus. Babel se tornará símbolo de orgulho humano. Sodoma e Gomorra encarnarão corrupção moral. Babilônia representará oposição política e espiritual ao reino divino. Todas essas cidades-símbolo rastreiam sua ancestralidade conceitual de volta à cidade de Caim. A primeira, o protótipo, o experimento original em autossuficiência humana. E nasce não de obediência, mas de rebelião. Não de bênção, mas de maldição. O nome da cidade é Enoque, honrando o filho de Caim. Este detalhe não é acidental. Cultura antiga universalmente nomeava cidades após deuses ou governantes. Caim escolhe seu filho. Ele está estabelecendo dinastia e criando legado que sobreviverá além de sua própria vida mortal. A cidade é declaração. Eu posso criar permanência mesmo no exílio. Posso construir futuro mesmo sob maldição. Meu nome e minha linhagem perdurarão através de estruturas que transcendem minha existência individual. Esta é imortalidade através de obra, substituto para a imortalidade espiritual perdida através do assassinato. Mas construir cidade requer mais que determinação. Requer conhecimento técnico, planejamento urbano, arquitetura, materiais de construção, organização de trabalho. De onde Caim adquiriu essas habilidades? Ele era agricultor, não engenheiro. Não havia precedente para a construção de cidade, nenhum modelo a seguir, nenhuma tradição de engenharia a consultar. No entanto, ele constrói. Como? A narrativa não explica, mas essa omissão convida especulação. E a especulação mais plausível
envolve conhecimento transferido de fontes não humanas. Se Nod já era habitado por outros, ou talvez trouxessem conhecimento arquitetônico. Se Caim encontrou entidades espirituais, elas poderiam ensinar técnicas. Textos apócrifos atribuem especificamente inovações técnicas a ensinos angelicais. O livro de Enoque afirma que os vigilantes ensinaram humanidade metalurgia, construção, cosméticos, astrologia. Embora esse texto coloque esses eventos antes do dilúvio, tradições variam sobre cronologia precisa. E se alguns desses ensinos ocorreram já no tempo de Caim? E se Nod fosse precisamente onde essa transferência de conhecimento acontecia? Considere também a função da cidade. Por que Caim precisava de uma? Se estava sozinho ou com apenas sua esposa e filho, uma casa seria suficiente. Cidades servem populações. Elas centralizam recursos, oferecem proteção através de números, facilitam comércio e especialização de trabalho. A cidade de Caim implica a população além de sua família imediata. Ele estava reunindo outros, criando comunidade, ou talvez oferecendo refúgio para outros exilados, outros marginalizados, outros que por várias razões existiam fora do favor divino. A cidade se torna imã para os deslocados. Esta interpretação faz da cidade de Enoque um anti-Éden. Éden era jardim plantado por Deus, local de presença divina, casa para aqueles em relacionamento correto com o Criador. Enoque é estrutura construída por humano, local de ausência divina, refúgio para aqueles cortados de Deus. Mas, paradoxalmente, Enoque oferece algo que Éden não oferecia: autonomia. Em Éden, humanos viviam sob vigilância divina direta. Em Enoque, eles eram livres para autogovernar. Esta liberdade vinha com custo espiritual, mas concedia agência. E para alguns, essa troca valia a pena. Filosoficamente, a cidade de Caim representa o nascimento da civilização secular. A crença de que humanos podem criar ordem, significado e segurança através de esforço coletivo sem referência à divindade. Este é o humanismo nascente, e não necessariamente ateísmo, mas vida prática como se Deus fosse irrelevante. As estruturas, leis, tecnologias da cidade substituem dependência de provisão divina. Isso não é apresentado nas Escrituras como positivo, mas também não é totalmente negativo. É ambíguo. Como a marca de Caim, a cidade carrega significados contraditórios. Descendentes de Caim continuarão esse projeto. Jabal desenvolverá vida pastoral nômade organizada. Jubal inventará instrumentos musicais, criando tradição artística. Tubal-Caim dominará a metalurgia, forjando ferramentas e armas. Cada inovação demonstra engenhosidade humana impressionante. Cada uma também afasta a humanidade ainda mais de dependência direta de Deus. As habilidades são neutras. Seu uso e orientação determinam valor moral. E a linhagem de Caim, começando com cidade construída em rebelião, orienta essas habilidades em direção à autonomia crescente. Gênesis eventualmente registrará a segunda linhagem através de Sete, a terceiro filho de Adão e Eva, nascido após morte de Abel. A linhagem de Sete será caracterizada por aqueles que invocam o nome do Senhor. Eles mantêm relacionamento consciente com Deus. Vivem em dependência de provisão divina. A narrativa estabelece contraste. Descendentes de Caim constroem. Descendentes de Sete adoram. Descendentes de Caim inovam. Descendentes de Sete obedecem. Nenhuma linhagem é perfeitamente boa ou má. Ambas contribuem para desenvolvimento humano. Mas suas orientações fundamentais divergem. E aqui está a questão para nosso mundo moderno.
Toda civilização descende espiritualmente da cidade de Caim. Nossas metrópoles, tecnologias, sistemas são todos construídos na crença de que humanos podem criar ordem independentemente de Deus. Isto não é necessariamente errado, mas carrega riscos. Quando inovação se separa de moralidade, criamos ferramentas de destruição imensas. Quando a habilidade artística rejeita a verdade transcendente e pode servir propósitos nihilistas. Quando o comércio opera sem ética, gera exploração. A cidade de Caim contém todas essas possibilidades, e seus descendentes demonstrarão tanto brilhantismo quanto perigo de civilização nascida de rebelião. Mas esses descendentes manifestarão algo ainda mais intrigante: talento que parece desproporcional às suas origens. E isso nos leva a perguntar mais uma vez: de onde veio esse conhecimento? Como família de um assassino exilado se tornou fonte de toda a inovação humana inicial? A resposta pode estar em quem mais habitava Node e em que tipo de conhecimento eles estavam dispostos a compartilhar. Inscreva-se para entender como descendentes de Caim mudaram para sempre o curso da história humana. Chapter 7. Descendentes de Caim, gênios ou amaldiçoados. Gênesis 4, 17 a 22, registra a genealogia de Caim com detalhes curiosos. Não apenas lista nomes, descreve ocupações e realizações. E este é padrão incomum para genealogias bíblicas, que geralmente apenas rastreiam descendência. Mas a linhagem de Caim recebe tratamento especial. Por quê? Porque esses descendentes representam algo significativo na narrativa. Eles são os primeiros inovadores, os primeiros artistas, os primeiros tecnólogos, e suas contribuições moldam civilização humana fundamentalmente. Enoque, filho de Caim, tem filho chamado Irade. Irade tem Meujael. Meujael tem Metusael. Metusael tem Lameque. Até aqui, há apenas nomes. Mas então, a narrativa explode em detalhes. Lameque tem 2 filhos, Jabal e Jubal, e um descendente adicional, Tubal-Caim, através de linhagem ligeiramente diferente. Cada um desses 3 é creditado com fundar civilização inteira. Eles não apenas participam de cultura, eles a criam. Jabal é chamado pai daqueles que vivem em tendas e criam gado. Ele inventa pastoralismo nômade. Antes de Jabal, aparentemente, humanos não organizavam rebanhos sistematicamente. Não desenvolviam vida móvel em tendas seguindo pastagens. Jabal cria esse modo de existência inteiro. Isto representa a adaptação engenhosa a ambiente pós-Éden. Se a agricultura tradicional falha, domestique animais. Se assentamento permanente é vulnerável, desenvolva mobilidade estratégica. Jabal transforma maldição em vantagem através de inovação. Jubal é pai de todos que tocam harpa e flauta. Ele inventa música instrumental. Antes de Jubal, presume-se, música era apenas vocal. Ele descobre que objetos materiais podem produzir som harmonioso, que cordas esticadas vibram em tons específicos, que ar soprando através de tubos cria melodia. Esta é descoberta revolucionária. Música transcende função utilitária. É puramente expressiva, estética. Jubal demonstra que humanos criados à imagem de Deus retêm impulso criativo, mesmo em exílio. Mesmo afastados de Deus, ainda criam beleza. A Tubal-Caim é descrito como forjador de todas as ferramentas de bronze e ferro. Ele domina a metalurgia. Isto significa descobrir que certos minerais, quando aquecidos, liquefazem e podem ser moldados. Que ligas combinando metais produzem propriedades superiores. Que ferramentas de metal superam vastamente ferramentas de pedra. Bronze e ferro transformam agricultura, construção e, crucialmente, guerra. Tubal-Caim
dá à humanidade não apenas implementos, mas armamentos. O texto não especifica se ele fez apenas ferramentas ou também armas, mas metalurgia inevitavelmente serve ambos propósitos. Estes 3 homens, todos da linhagem de Caim, estabelecem fundações de civilização material, pastoralismo, arte, tecnologia. Nenhum destes é negativo inerentemente, mas todos surgem de família iniciada através de assassinato e rebelião. As Escrituras apresentam isso sem comentário moral direto. Apenas registram os fatos. Os leitores devem decidir o que pensar. Esta ambiguidade é intencional. Deus permite que a humanidade, mesmo em estado caído, mesmo oriunda de linhagem amaldiçoada, desenvolva capacidades que melhoram a existência material. Mas há camada mais profunda. Essas inovações aparecem repentinamente. Não há descrição de experimentação gradual. Não há registro de tentativa e erro. Jabal simplesmente é o pai do pastoralismo. Jubal simplesmente é o pai da música. Tubal-Caim simplesmente domina a metalurgia. Esta velocidade de desenvolvimento sugere conhecimento transferido, não descoberto. E se esses homens foram ensinados? E se Node, onde sua família se estabeleceu, oferecia acesso a conhecimento não disponível através de descoberta humana normal? Tradições apócrifas e místicas exploram exatamente essa possibilidade. O livro de Enoque detalha como os vigilantes, anjos caídos, desceram ao Monte Hermon e tomaram esposas humanas. Mais criticamente, ensinaram a humanidade artes específicas. Azazel ensinou fabricação de espadas, facas, escudos, armaduras, espelhos, braceletes e ornamentos. Shemhazai ensinou encantamentos e corte de raízes. Armaros ensinou resolução de encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou sinais das estrelas. Shazaquiel ensinou conhecimento de nuvens. Shamsiel ensinou sinais do sol. Essas categorias se sobrepõem notavelmente com as invenções dos descendentes de Caim. Tubal-Caim, forjando ferramentas de bronze e ferro, ecoa os ensinos de Azazel sobre metalurgia. Jubal, criando instrumentos musicais, ressoa com dimensão estética do conhecimento angelical. Jabal, organizando o pastoralismo, reflete compreensão de padrões naturais e organização animal. Se descendentes de Caim habitavam Node, e se Node era território onde vigilantes operavam, conexão direta se torna plausível. Isto redefine completamente nosso entendimento dessas inovações. Elas não são simplesmente produtos de engenhosidade humana, são resultados de transferência de conhecimento interespécies. Humanos aprendendo com seres que possuíam perspectiva celestial. Este conhecimento acelerava desenvolvimento, mas vinha com contaminação espiritual. Os vigilantes não eram educadores benevolentes. Eram rebeldes contra a ordem divina. Seu conhecimento carregava orientação, valores, objetivos. Ensinar metalurgia não é neutro quando inclui aplicação militar. Ensinar astrologia não é inocente quando serve propósitos de adivinhação. Conhecimento e agenda são inseparáveis. Gênesis 6:4 menciona que os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos humanos e tiveram filhos com elas. Eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome. Este verso conecta a presença de vigilantes, híbridos Nefilim, e desenvolvimento de heróis de renome. Esses heróis não são necessariamente virtuosos. São figuras poderosas, dominantes. Se linhagem de Caim interagiu ou se misturou com essas linhagens, explicaria tanto suas capacidades quanto sua eventual destruição no dilúvio.
Mas há outra interpretação igualmente perturbadora. E se as inovações dos descendentes de Caim fossem precisamente o que tornou o dilúvio necessário? Se a humanidade tivesse permanecido tecnologicamente primitiva, seu potencial destrutivo seria limitado. Mas com metalurgia vem armas. Com organização pastoril vem mobilização de recursos para a guerra. Com música vem capacidade de mover emoções em massa, criar propaganda, unificar populações para objetivos malignos. As próprias habilidades que elevam civilização também amplificam capacidade para mal quando desprovidas de direção moral. Lameque, pai de Jubal e Tubal-Caim, é também primeiro polígamo registrado. Ele toma 2 esposas, Ada e Zilá. Gênesis 4, 23 a 24, registra poema violento que ele recita. Ada e Zilá, e ouçam minha voz, esposas de Lameque, escutem minhas palavras. Matei um homem por me ferir, um jovem por me machucar. Se Caim é vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes. Esta é a escalada de violência. Caim matou em explosão de ciúme. Lameque mata calculadamente e se vangloria disso. Ele invoca a proteção de Caim, mas multiplica a arrogância. Isso sugere que a linhagem de Caim não estava meramente desenvolvendo tecnologia, estava desenvolvendo cultura de violência e orgulho. As inovações serviam estrutura moral degenerativa. Habilidade desconectada de humildade diante de Deus produz arrogância. Poder sem responsabilidade gera tirania. A cidade de Enoque, nascida de rebelião, cultivava valores que inevitavelmente levariam à corrupção sistêmica. E quando essa corrupção se misturou com elementos sobrenaturais através dos vigilantes, criou situação que Deus considerou irreparável, exceto através de destruição total. O silêncio em torno do destino de Caim durante tudo isso é ensurdecedor. Ele construiu a cidade, viu descendentes inovarem, testemunhou linhagem prosperar apesar da maldição, viveu tempo suficiente para ver bisnetos e mais além, mas o texto nunca registra sua morte. E este detalhe final, ou falta dele, nos leva ao mistério mais perturbador de todos. Por que Adão, o primeiro pai, nunca confronta Caim? Por que não há registro de luto familiar? Por que o silêncio? A resposta pode revelar verdade mais sombria que qualquer detalhe explícito fornecido. Continue para descobrir por que Adão permaneceu em silêncio enquanto seu filho mais velho destruía o mundo.